Graça e paz, meus amados irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui mais esta noite para trazer aqui a palavra do Senhor, esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela corta para mim e corta para os ouvintes nesta noite. É a palavra de Deus que eu costumo sempre falar, que ela transforma, que ela dá vida, louvado seja o nome do Senhor. É esta palavra que ela fortalece a vida do ser humano e encoraja para as batalhas da vida, para que nós possamos enfrentar de cabeça erguida a tudo que acontece. É por amor que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para trazer uma grande salvação para a raça humana, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, quer dizer, afastados, estavam da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou, ele veio ao mundo em forma humana para desfazer as obras de Satanás. E nós vamos aqui estar entrando mais uma vez neste estudo aqui, trazendo aqui para nós um aprendizado muito bom, muito importante, porque cada dia que nós tivermos uma porção da palavra de Deus, isto aí tem nos fortalecido, porque é lendo a palavra de Deus que nós encontramos força, é buscando na palavra de Deus que nós encontramos resposta, é buscando na palavra de Deus que nós temos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Porque João 10:10 fala que Jesus Cristo ele veio para que todos tenham vida e tenham com abundância. O maligno veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, né? E vamos começar nesse propósito hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E o propósito deste estudo é ajudar todas as pessoas que necessitam do auxílio de Deus. Este é o propósito deste estudo que nós estamos aplicando esses dias. Louvado seja o nome do Senhor. É ajudar todas as pessoas que necessitam do auxílio de Deus. Nomeadamente a área da saúde, né? Que nós estamos vendo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas coisas acontecendo no mundo. E isso aí tem atingido a área da saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quero mostrar aqui para vocês que Deus ele criou todas as coisas perfeitas. Louvado seja o nome do Senhor. Criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu-lhe domínio sobre a terra. Porém, Adão desobedeceu a Deus, fazendo com que toda a humanidade ficasse separada de Deus. E por aí nós vamos ver o que aconteceu depois dessa desobediência, deste desastre que foi causado por Adão lá no Jardim do Éden, e ver a separação do homem a Deus, né? Então, o homem ficou então escravo de Satanás e a terra ficou cheia de maldições. Essas maldições incluem morte espiritual, que é a separação de Deus, né? A morte espiritual, morte física, doença, enfermidades, dores, pobreza e etc. O homem, por si só, nunca conseguirá vencer tais forças. Entenda bem, depois que o homem ele desobedeceu a Deus, aí vem todas essas maldições na vida do homem por causa da desobediência, né? A morte espiritual, que é a separação de Deus, morte física, as doenças, as enfermidades, as dores, pobrezas, muitas coisas que têm acontecido no mundo, tudo vem lá do princípio da desobediência do homem a Deus Todo-Poderoso. Deus é um Deus bom, é um Deus que ele rege a humanidade, ele tem um carinho, um amor imenso pela humanidade, por isso que diz
A Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Para a salvação, louvado seja Deus. E diante desta catástrofe, que é a desobediência, Deus encheu-se de íntima compaixão pela humanidade, né? Depois que está acontecendo tudo isso aí, essas coisas que eu falei anteriormente, as doenças, as enfermidades, as pobrezas e tal. Então Deus, ele se encheu de íntima compaixão pela humanidade e decidiu enviar o seu Filho Jesus, unigênito, para nos salvar e libertar das garras de Satanás, como eu havia falado antes. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás e fez-se homem para em tudo ser o nosso substituto, ok? E para nos resgatar de todas essas maldições. Então, amados, nós temos uma solução para nossos problemas, nós temos uma solução para nossas doenças, para nossas... Louvado seja o nome do Senhor. Para tudo que nós temos passado aqui de maldição nas nossas vidas, nós temos uma solução. Jesus tem um milagre para você. E o propósito desse estudo é de ensinar-lhe, de nos ensinar o que Jesus tem para nos dar, para lhe dar, para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não queria passar essa oportunidade de exortar o ouvinte a buscar a Deus de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei anteriormente, no estudo antes, que a pessoa não deve se chegar a Deus com a expectativa de sacar uma cura para depois não dar nenhuma importância mais a Deus. Mas que nós possamos sempre, louvado seja o nome do Senhor, colocar sempre Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E então você verá, nós veremos que Ele fará com que tudo o resto lhe seja acrescentado, conforme nós vamos ver em Mateus capítulo 6, né, versículo 33, que nos fala a Bíblia: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar, louvado seja o nome do Senhor, aí sim, aí nós vamos ter a cura, nós vamos ter bênçãos em vez de maldição, certo? Nós vamos ter vida em vez de morte, louvado seja o nome do Senhor. Vida espiritual, que é uma vida com Deus, né? E morte física também, nós não vamos ter mais morte física, nós vamos ter agora vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar livres de doenças. Alguém pode dizer assim: mas espera aí, mas só se vê gente doente. Então, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ver que você terá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Será livre das enfermidades e de todas as forças infernais aí que a gente vê pelo mundo afora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Este é o propósito desse estudo que nós estamos estudando. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos ficar livres das obras de Satanás. Muitas são as pessoas que buscam as coisas deste mundo em primeiro lugar e põem sempre Deus em último lugar. Acabam sempre enlaçados pelos problemas da vida. Eles buscam primeiro as coisas, por isso que a Bíblia diz em Timóteo, né? Louvado seja o nome do Senhor, que aqueles que querem buscar, a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos caem em laço de tentação. Então a gente não deve se enlaçar com as coisas desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós buscamos ao Senhor, as outras coisas, as bênçãos, a cura, a libertação, ela vem automaticamente, porque nós estamos nos dedicando a buscar a Deus. Então que nós possamos decidirmos hoje, diante de Deus, seguir sempre os seus caminhos e pô-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. E veremos que Deus encherá de amor e de bens. Louvado seja o nome do Senhor desta terra. Então Deus, quando nós decidimos colocar o Senhor em primeiro lugar, Deus vai nos encher do seu amor, nos encher dos bens desta terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele
é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem trazido para nós, louvado seja o nome do Senhor, solução dos nossos problemas. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós devemos saber qual é a vontade de Deus. Porque tem pessoas que não sabem que é a vontade de Deus curar, que é a vontade de Deus transformar, que é da vontade de Deus libertar. E tem pessoas que vivem uma vida e acham que é Deus que está querendo que ele viva daquela maneira. E às vezes é por causa da nossa falta de conhecimento, conforme nós vamos ver agora em Oséias 4:6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Isaías capítulo 1, versículo 3 a seguir, diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manchedora do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Ele fala: o meu povo não entende. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você vê que colocação que Deus coloca aqui para nós. Então, se o povo foram destruídos porque lhe faltou o conhecimento, faltou o entendimento de Deus, veja só, se nós não buscarmos conhecer a Deus, o entendimento, entender as coisas de Deus, nós seremos destruídos. Israel, eles não tiveram cuidado de ter o conhecimento de Deus. Não se preocuparam com esta parte de buscar a Deus, mas que nós possamos nesta noite nos preocuparmos, louvado seja o nome do Senhor, em buscar a Deus. Louvado seja Deus. Buscar ao Senhor, para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida cheia de Deus, uma vida que nós possamos dizer assim: eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho libertação na minha vida, porque Deus, Ele está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós tenhamos essa preocupação de ter o conhecimento de Deus para não sermos destruídos, porque muitas das vezes nós somos destruídos e colocamos a culpa somente no diabo, mas nem tudo, ouça isso, meus amados irmãos, nem tudo é o diabo. Louvado seja Deus. Às vezes é falta de conhecimento, é a falta de entendimento, como diz aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6. É a falta de conhecimento de Deus. Por isso que somos destruídos. As pessoas são destruídas por desconhecerem a verdade acerca de Jesus. João capítulo 8, versículo 32, se eu não estou enganado, fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que ter o conhecimento de Deus para ser liberto. Liberto de quê? Das enfermidades, da morte física, da morte espiritual, que é a separação de Deus, de todas aquelas coisas que eu falei no começo aqui, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tivermos este conhecimento de Deus e acerca de Jesus, nós seremos as pessoas libertadas, louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Aí aqui em Oséias 6:6 nós vamos... Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que conhecer, nós temos que ter referências bíblicas, temos que ter várias referências que Deus promete fazer aquilo por nós, a cura, a libertação e repreender todas as maldições das nossas vidas. É preciso nós conhecermos, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando nós chegamos diante de Deus, que apresentamos a palavra ao Senhor, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Ele se levanta do seu trono para nos dar a vitória. Precisamos saber quem é o causador das doenças. Ao contrário que muita gente pensa, que Deus é o causador de doenças. Muitas pessoas pensam isto. Foi Deus que pôs essa doença em mim. Quando em João, que eu já citei no começo, João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão, que é Satanás, não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Aí ele acrescenta: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Então quem é o causador de todas as desgraças, de todas as maldições, de todas as doenças, das mortes? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele faz questão de dizer que o ladrão, que é Satanás, não vem senão a matar, a roubar e a destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o causador das doenças já está aqui explicado. É Satanás, é o inimigo das nossas almas. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus disse que o diabo é o que vem para matar, roubar e destruir. Destruir a saúde, destruir a família, destruir as finanças, destrói tudo que vem pela frente que o homem possa ser feliz. Satanás veio para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e dar vida em abundância. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quando nós conhecermos quem é o causador das doenças, nós vamos orar diferente. Nós vamos repreender. Nós vamos dar ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E o mal tem que obedecer. Porque nós somos fortes, nós somos filhos de Deus. Nós somos amados de Deus. Você é amado e amada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ponha isso na sua cabeça. Que quando você dá ordem, você é mais forte do que o diabo. E o diabo tem que ser vencido. Você tem que vencer ele. Louvado seja o nome do Senhor. Doenças e dores não é vida em abundância. Como é que Deus pode dar a alguém uma doença se ele não tem nenhuma lá no céu para nos dar? Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora em Salmo, se você ver lá em Salmo capítulo 34, versículo 21, vamos ler lá, capítulo 34, versículo 21 de Salmo, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, quem é que acaba se matando a si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 34, versículo 31. 34, aliás, versículo 21 nos diz assim: a malícia matará o ímpio, os que aborrecem o juízo serão punidos. Louvado seja Deus. Então não é Deus que vai dar a doença, não. É a malícia do homem. É o homem mau mesmo que se destrói a si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós devemos entender que o causador das desgraças, dos problemas que existem no mundo, não é Deus, e sim o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Deus só pode dar o que ele tem. Para Deus lhe dar uma doença, teria que pedir emprestado ao diabo, o que é uma ideia absurda. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Deus jamais castigaria o seu filho com uma doença. Louvado seja Deus. Assim, a permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, conforme nós vamos ver em Jó, capítulo 1, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? Abra as suas mãos, a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicou na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo. Louvado seja o nome do Senhor, o que tem, e ele certamente blasfemará de ti face a face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder.